Aqui na primeira parte temos o seguinte. Ryoukou chū ni tomodachi ni e-hagaki o okurou to omotteimasu. Começando aqui com o to omotteimasu, significa estou pensando, né? Eu estou com esse pensamento, com este sentimento, né? Esse to omo é usado quando você pensa, quando você acha alguma coisa. A primeira palavra que temos aqui é ryoukou-chū, que significa durante a viagem. Ryoukou significa viagem. E esse kanji aqui que vem depois, ele tem o significado de dentro, né? Na palavra naka. Então, durante o período de tempo da viagem, né? Por isso que ryoukou-chū, durante o período de tempo da viagem. Isso não é uma construção gramatical, tá? Assim, posso colocar esse chū em qualquer substantivo para a ideia de durante o período dele? Não. Existem palavras que existem palavras que não existem. Ryoukou-chū existe. Então, guarda ela como durante a viagem. Para você não esquecer, é só você lembrar que ryoukou é viagem e chū é o kanji de dentro, significa dentro. Então, durante a viagem. Ok? Temos a partícula ni aqui, muito comum após o tempo onde alguma coisa acontece, né? Aí temos aqui, tomodachi ni e-hagaki o. Tomodachi significa amigo, e-hagaki significa cartão postal. E-hagaki significa cartão postal, ok? E o verbo que nós temos aqui é okuru, que significa enviar. E ele está na forma intencional, okuro, ou seja, tenho a intenção de enviar. Vou enviar, né? Estou pensando em enviar. Okurou to omotteimasu. Estou pensando em enviar. Para o verbo enviar, okuru, nós colocamos a partícula o para aquilo que nós enviamos, né? Um objeto direto. Quem envia, envia alguma coisa. Então ele está falando que ele vai enviar o cartão postal, e-hagaki. Poderia falar meru o okuru, enviar um e-mail. Tegami o okuru, enviar uma carta, ok? E para quem nós enviamos, partícula ni. Gosto sempre dessa ideia de para cada verbo você observar o que cada partícula faz, né? Então, ó, para o verbo okuru, a partícula ni vai indicar para quem eu estou enviando, para onde está indo, o destino. E a partícula o é o objeto em si que está sendo enviado, que eu estou enviando. Se você guardar esses blocos, né, você dificilmente vai errar a partícula, ok? Porque, ó, verbo okuru, tá, partícula o, aquilo que eu envio. Pronto, é só você trocar pelo objeto, pela carta, pela encomenda, pelo cartão postal e assim por diante. Na próxima frase, temos o seguinte. Shumatsu ni pan o yakou to omotteiru. Acho que vou assar um pão no fim de semana. Shumatsu significa final de semana, fim de semana, né? Shumatsu ni, partícula ni indicando quando a ação ocorre, né? Pan o yakou. Esse verbo aqui é o verbo yaku, ok? Ele tem o significado de você queimar alguma coisa, assar alguma coisa, ok? Eu sei que em português queimar e assar são coisas completamente diferentes, né? Mas é que você tem que pensar que o ato de queimar ele não precisa estar completo, né, no pensamento japonês. Então, quando eu estou assando um pão, eu estou queimando o pão, só que eu não estou queimando o suficiente. Aqui em português, né, na nossa língua, o queimado tem uma conotação de que já está completa a ação, né? Queimou, então ele já estragou. Mas o significado, a essência desse verbo é queimar. E ele é usado no sentido de assar alimentos, né? E aqui ele está na forma intencional, né? Então ele fica yakou. E é o seguinte, né? Quando o verbo termina em ku, nós trocamos para ko e colocamos o u, ficando yakou. Então significa ter a intenção de assar, ok? E ele termina com to omotteiru, ou seja, eu penso, eu acho que, né? Esse to omotteiru, ele está sendo expressado aqui na versão em português pelo acho, ok? Acho que vou assar um pão no final de semana. Perceba que na frase anterior ele está na forma masu, omotteimasu, ou seja, ele está formal aqui. Aqui ele está mais informal, porque ele está na forma de dicionário, né? O iru aqui do final. Nós temos a estrutura te-iru, né? Omo-te-iru. Estou achando, estou pensando, estou com essa intenção.
né? Tá acontecendo agora, num período como um todo, essa ação de achar, de pensar, ok? Na próxima frase, temos o seguinte. O tanjoubi ni kanojo ni diamond no yubiwa o kao to omoteimasu. Estou pensando em comprar um anel de diamantes para minha namorada no aniversário dela. Então, o tanjoubi significa aniversário. Ok? O tanjoubi ni, então já dá a ideia aqui de que é quando a ação ocorre. Aí vindo aqui para o verbo que nós temos é esse, ó, kao. Significa, é o verbo kao, que significa comprar. Só que ele está na forma intencional. Então, quando um verbo termina em u, nós trocamos por o e colocamos o u no final, para ficar na forma intencional. Então, ter a intenção de comprar. Ok? No verbo comprar, ele tem um objeto direto, né? Com a partícula o. Quem compra, compra alguma coisa. E aí você pode guardar esse bloco, né? Kau, comprar. Yubi wa o kau, comprar um anel, né? Comprar um livro. Hon o kau. E assim por diante. Partícula o. Só que não é um anel qualquer. Nós temos a partícula no, atribuindo aqui diamondo. Então, um anel de diamantes. Ok? Ó, anel, yubi wa, de diamantes. Diamondo no. Ok? Então, um anel de diamantes. Para o verbo comprar, para o verbo kau, nós colocamos a partícula ni para indicar para quem nós compramos alguma coisa, ok? Então, ele está aqui, ó, kanojo. Kanojo é a namorada, beleza? Essa palavra tem o significado de ela também, dependendo do contexto. Mas aqui, quando ele fala assim, como os japoneses não usam muito pronomes, né? Se alguém falar essa frase considerando que é o aniversário, considerando que é um anel de diamantes e tudo mais, e considerando que a pessoa está falando kanojo ao invés de falar o nome de alguém, está subentendido que ele está falando da namorada dele, ok? E no final temos aqui omoteimasu novamente. Então ele acha, ele tem a intenção de fazer isso. Na última frase dessa série, temos o seguinte. Daigaku o sotsugyo shitara Tokyo ni ikou to omotteiru. Quando eu me formar na faculdade, estou pensando em ir para Tóquio. Eu queria começar com esse verbo aqui, ó. Sotsugyo suru. Significa se formar. Ok? Na nossa língua, em português, esse verbo se formar, né? Se formar na universidade ou num curso no ensino médio, ele não tem objeto direto, né? Porque assim, o objeto sou eu, ó, eu estou me formando. Na língua japonesa ele funciona um pouco diferente, né? Então, se eu quero me formar, por exemplo, na faculdade, que é o caso que está aqui, ele fala daigaku o sotsugyo suru. Então, quem se forma alguma coisa, né? Em japonês ele tem objeto direto. Então, ele vem com a partícula o. Se você quiser se referir a se formar no ensino médio, koko o sotsugyo suru, se formar no ensino médio. E assim por diante. Então aqui, ó, se formar na universidade. Esse suru aqui, ele tá na forma tará, estará. Então, ao se formar na universidade, quando se formar na universidade, né? Então ele tá assim, ó, sotsugyo estará. Então, ao se formar ou quando se formar, ok? Se formar, tá, em condição, vai acontecer isso daqui, ok? O que vai acontecer? Tóquio. Tóquio significa a cidade de Tóquio. Iko. Iko é o verbo iku, que significa ir. E ele está na forma potencial, na forma intencional, né? Ter a intenção de ir. Então, eu tenho a intenção de ir. Iko. Ok? Para o verbo iku, nós colocamos a partícula ni para indicar para onde nós estamos indo, né? Então, Tokyo ni ikou. Tenho a intenção de ir para Tóquio. To omotteiru. Então, eu estou pensando, né? Eu tenho a intenção, eu estou sentindo a intenção de fazer essa ação. Inclusive, no pensamento japonês é isso que acontece, né? Porque esse verbo aqui, to omotteiru, né? O verbo omotteiru, ele dá a ideia de que eu estou sentindo alguma coisa, né? Então, eu estou com o sentimento de ter a intenção de ir para Tóquio. Mas a gente traduz como estou pensando em ir para Tóquio ou acho que vou para Tóquio, alguma coisa nesse sentido.